direito constitucional. Sim. É claro que essa fala dele é uma fala politicamente interessada. Quais interesses ele tem? Não sei. Precisa perguntar para ele. E como? Direito constitucional. Sim. É claro que essa fala dele é uma fala politicamente interessada. Quais interesses ele tem? Não sei. Precisa perguntar para ele. E como, mesmo perguntando para ele, ele não responde, eu não sei por que ele diz isso. Então eu só posso suspeitar de coisas. E hoje, como a gente tem esta liberdade de expressão maravilhosa do Brasil, eu guardo a minha suspeita para mim. Mas o fato é que, como jurista, se ele dá o aval para tal PL da dosimetria e fala com naturalidade da dosimetria, para mim, ele não pode nunca dar o aval como jurista. Ele só dá ou o aval como político interessado, ou ele dá o aval como jurista. Que hoje tem a modalidade de direitos morais. Então ele pode dar o oval, mas o aval jamais. Por que eu digo isso? Por quê? Porque a Constituição é clara. Ela diz: não há crime sem lei anterior que defina algo como crime. E também não há penalidade. Também não há penalidade, castigo, sanção, pena, sem a definição prévia da lei. Ora, as pessoas, para serem investigadas, para serem processadas, julgadas e condenadas por um crime, deve haver uma lei anterior à investigação, ao processo, ao julgamento e à condenação, Sim. que diga que o ato cometido por aquela pessoa investigada, processada, julgada, condenada, é um crime. E ela só pode receber as penas que esta mesma lei anterior estipule para isso. Claro. E a pena que esta lei anterior estipula tem um mínimo, tem um máximo, tem o majorante, tem o minorante ou tem o qualificador, como eu falei aqui antes. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Além disso, a Constituição, ela diz, além dessa questão da estrita legalidade em matéria penal, ela fala da soberania do júri e ela também fala da perenidade da coisa julgada. Uhum. O que acontece com isso? O que acontece é, o veredito dado pelo tribunal do júri, no caso de crimes contra a vida, é soberano. Perfeito. Então, o Congresso ele não pode mudar a decisão do júri, a não ser por anistia, já que a graça e o indulto são coisas do presidente, são matérias do presidente da República. Da mesma maneira, quando uma decisão criminal de crimes que não sejam contra a vida transita em julgado, essa decisão faz coisa julgada e não pode ser alterada pelo poder legislativo. A pessoa ela pode não mais cumprir a pena se e somente se o crime deixar de existir ou a pena aplicada a tais crimes seja diminuída na letra da lei que define esses crimes. Então não pode ser casuístico. Tem que ser para esses crimes daqui em diante ad eterno. Ou até que as penas aumentem ou até que esse crime não exista mais. Ou através da anistia, que é uma hipótese de extinção da punibilidade. Mas a anistia, ela se aplica para um momento histórico. Então, através da anistia, o júri, ele pode ter a sua decisão soberana não invalidada, mas extinta
No caso do júri, só se for homicídio primário, homicídio sem qualificadora, porque qualquer homicídio qualificado já é crime hediondo. E a Constituição diz que crime hediondo é tráfico de droga, tortura e terrorismo não são passíveis de anistia. Só esses 4. Crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição e contra os poderes do Estado são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, mas eles podem receber a anistia. Isso quem diz é o artigo 5º da Constituição, dos incisos 43 e 44. Portanto, o Congresso ele só pode mexer na punição dada às pessoas julgadas através ou da anistia ou da revogação da lei que as puniu, ou através da diminuição das penas através da alteração da penalidade prevista na lei. E não ocasionalmente, como se tenta fazer. Não existe na história do direito democrático, na jurisprudência brasileira e internacional, e muito menos na doutrina, nada que ampare uma estrovenga chamada de PL da dosimetria. É um absurdo. Então, qualquer jurista que fale que é possível deve ser jurista apenas porque vive com os juros do muito dinheiro que essa pessoa tem investido. Porque ela fala isso não com base no direito. E se fala com base no direito, eu convido a demonstrar. Porque não basta dizer que sim ou não. Deve-se fundamentar. E a fundamentação, infelizmente, é impossível. Perfeito, Pavinato. E a gente está num país, nós moramos num país, o Brasil, ele é pró-réu, né? E é a primeira vez que nós estamos vendo algo que não é pró-réu. Essas pessoas que foram presas no 8 de janeiro não se beneficiam disso. E quando se fala em dosimetria, parece que é para beneficiar aquele cara que atropela uma pessoa por estar embriagado no volante e sai pela porta da frente da delegacia. A pessoa que é presa com 54 milhões no seu apartamento sai pela porta da frente da delegacia. E as pessoas do 8 de janeiro não têm a mesma vantagem jurídica e nem penal, por assim dizer. E aí, Pavinato, enquanto você explicava sobre a dosimetria da pena, me veio uma pergunta. Se por um acaso a dosimetria ela é aceita, como que fica as pessoas que já assinaram a NPP, que é a não persecução penal, já que não retroage? Rodolfo, não tem resposta, porque PL da dosimetria é um instrumento que não existe. Então não tem resposta, eles vão ter que inventar alguma coisa para esses casos também. Inventar. E quando você inventa, você cria a partir do nada. E quando você cria a partir do nada, pode surgir qualquer coisa. Perfeito. Entendeu? Aí veja, tem aqui a Elizabeth, ela sempre é muito atenta, ela me diz o seguinte, que eu sempre defendi que esses processos, né, da locademia do golpe são nulos e pergunta por que eu parei de defender isso se é o Metrópolis me tolhendo, né, me censurando. Não, não é, Elizabeth. Se você acompanha o histórico, né, dos comentários sobre esse tema, você vai notar o seguinte, que a nulidade, e eu não mudei de opinião, para mim, todos esses julgamentos, inclusive esse de hoje, que a gente vai falar agora na sequência, esse núcleo, né, o núcleo da desinformação, que começou o julgamento hoje, tudo que tem a ver com 8 de janeiro no Brasil, goste ou não goste, e repito mais uma vez, não defendo aqui a inocência nem a culpa de nenhum dos réus, de nenhum dos denunciados, de nenhum dos investigados. Todos eles, apesar de não defender culpa ou inocência de ninguém, todos eles não deveriam ser nem investigados, nem denunciados, nem réus, nem condenados, porque todo ato jurídico que envolve o 8 de janeiro, que decorre do 8 de janeiro, é marcado de nulidade jurídica. Só que é o seguinte, quem é que decreta a nulidade? É o judiciário.
Se é o judiciário que decreta a nulidade, e se é o STF que está cometendo a nulidade, como é que eu posso defender, sejam reconhecidamente nulos, todos os procedimentos e processos e condenações envolvendo o 8 de janeiro? Eu poderia defender a nulidade se no Brasil, no parlamento, ao invés de deputinhas federais e senadores da República, nós tivéssemos homens e mulheres imbuídos de espírito público, imbuídos de coragem, de honradez, de vergonha na cara, e independentemente da ideologia política que embala as suas vidas públicas, reconhecerem que uma nulidade jurídica não pode ter sobrevida no Estado de Direito, porque hoje o bolsonarismo é vítima, ontem foi o lulismo. Nada impede de, daqui a algum tempo, o petismo ser vítima novamente. Portanto, a nulidade jurídica é algo muito sério. E se nós tivéssemos deputados e senadores, ao invés de senadores e deputinhas, a nulidade seria forçadamente reconhecida através de um processo de crime de responsabilidade. Porque um juiz, no caso, um ministro do STF, que é o último revisor da validez, da eficácia legal, e é a última palavra no combate às nulidades processuais e legais, um ministro do STF que comete tais nulidades, ele se enquadra como um sujeito passível de ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Perfeito. E julgado politicamente, apenado politicamente, com a pena, a sanção, o castigo do impeachment. Se a nulidade fosse levada a sério, se o nosso legislador soubesse ler e não fosse apenas deputinha da Câmara e deputinha do Senado, a nulidade seria o ideal a se buscar junto àqueles que não fossem empichados no Supremo. Todavia, uma vez que nós temos deputinhas da Câmara e deputinhas do Senado, nós temos que colocar a esperança jurídica em alguma outra coisa. Que esperança jurídica seria essa? A segunda noção mais adequada juridicamente, não sendo possível o impeachment, para que a nulidade seja reconhecida no parlamento, que hoje se tornou parlamento, a segunda opção mais adequada seria a revogação dos crimes 359L e 359M do Código Penal, golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Uma vez que o sargento Gonçalves, ele protocolou este projeto de lei e a oposição brasileira, quer ver a oposição brasileira, Rodolfo? O que é a oposição brasileira? A oposição brasileira é assim. Essa é a oposição brasileira. A oposição brasileira cagou e andou para a segunda opção menos incorreta e mais adequada, que é a revogação desses dois crimes, do 359L e 359M do Código Penal, repito, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. A terceira seria a anistia. E essa anistia, a bem da verdade, ela trata da anistia, ou seja, do esquecimento para investigados, processados, julgados e condenados, a partir desse fato histórico do 8 de janeiro, ela trataria deles, mas na verdade, uma vez que tudo isso é nulo,
Eu, enquanto jurista, posso pensar o seguinte: estamos anistiando estas pessoas porque as duas vias mais corretas, mais adequadas, não são possíveis. Então, em que pese o fato de o texto da anistia tratar do esquecimento, da persecução penal e da punição às pessoas envolvidas com o 8 de janeiro, a grande verdade implícita no texto é que a anistia, na verdade, anistia os crimes de abuso de autoridade cometidos pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e pelos ministros do STF. É por isso, deixo claro aqui, Elizabeth, espero que eu tenha me feito claro. Aliás, começou hoje o julgamento dos 7 réus do chamado Núcleo 4 da Loucademia do Golpe, que é o núcleo da desinformação. O Procurador-Geral da República, Paulo... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.